O depoimento de Anderson Torres, o ex-ministro, que ele deve prestar hoje um novo depoimento, então, à Polícia Federal sobre o inquérito que apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal durante as eleições de 2022. Vamos acionar novamente o nosso repórter Bruno Pinheiro. Para que horas está marcado esse depoimento de Torres, hein, Bruno? Agendado às 2h30 hoje, logo após o almoço, e vale ressaltar que é necessário uma escolta de onde Anderson Torres está até a sede da Polícia Federal, um local de aproximadamente 8 quilômetros até chegar onde ele será ouvido. Vale ressaltar que o último depoimento, um pouco mais de 9 horas de oitiva, e esse é um assunto muito diferente, não é sobre as invasões do 8 de janeiro, é justamente sobre os ônibus, sobre os veículos que foram abordados no segundo turno das eleições. E aí, só para a gente entender que a investigação está também em andamento sobre um relatório, sobre uma agenda de Anderson Torres que ele acabou realizando em Salvador. Ou seja, a investigação está apontando que Anderson Torres realizou essa viagem a fim de interferir diretamente nos locais onde Lula tinha o maior número de votos e assim reforçar as operações da Polícia Rodoviária Federal justamente no segundo turno das eleições. Os ônibus eram abordados e assim dificultava a chegada dos eleitores de Lula até o local de votação. Agora, na parte da manhã, com quem eu cheguei a conversar, antecipar o que Anderson Torres vai responder. Existe uma orientação que ele não fique em silêncio, que responda, que esclareça. Eu até fiz um questionamento se ele iria revelar algo de novo, algo que não foi contado ainda, e o que eu ouvi é que não tem nada a ser revelado. O que tinha de ser falado já foi falado, mas sobre esses ônibus, sobre essa operação da polícia, ele ainda não respondeu, não foi ouvido. E o que ele vai alegar é que ele realizou essa viagem até a região alguns dias antes da eleição, olhar uma obra, a obra da superintendência que estava em andamento. Essa foi uma agenda de Anderson Torres. Os advogados vão apresentar uma imagem durante essa visita, durante essa agenda numa obra que estava em andamento, vão apresentar uma agenda também oficial de Anderson Torres, do ex-ministro, que essa foi uma viagem oficial, uma viagem a serviço e que não tinha nenhum objetivo de acabar usando a estrutura do Estado a fim de dificultar a chegada, esse acesso dos eleitores de Lula. Então está agendado às 2h30, expectativa de chegar cerca de 20 minutos antes, aí já é recepcionado lá na sede da Polícia Federal, assina os documentos, logo inicia essa oitiva, que será um longo depoimento. Vale ressaltar que essa oitiva era para ser realizada há cerca de uma semana, ele recusou, apresentou um documento, um exame, um laudo emocional, que não tinha condição de estar em nenhuma audiência, e somente agora ele aceitou novamente ser ouvido na Polícia Federal. Uma segunda-feira com muita expectativa. Ontem ele recebeu várias visitas, aliás, o final de semana inteiro ele recebeu vários senadores, onde ele está isolado, onde ele segue detido no 4º Batalhão da Polícia Militar. Este depoimento, a repercussão, a gente acompanha aqui na Jovem Pan, viu, Soraya? Sem dúvida. Obrigada, Bruno, pela apuração, sempre de olho na notícia aí direto de Brasília. A gente volta a conversar, claro, trazendo todos esses desdobramentos de mais esse depoimento, portanto, né, Vilela, esperado e aguardado para esse início de semana. Como o Bruno pontuou, a defesa diz que ele não tem mais nada a declarar, que tudo já foi esclarecido. Será mesmo? Pois esses elementos todos, eles acabam chamando a atenção sobre a enxurrada, a respeito da enxurrada de questionamentos e de investigações que estão sendo feitas nesse momento em relação a Anderson Torres. Então, você vê que estamos tratando desde temas atinentes a 8 de janeiro, até temas atinentes a essa questão do uso da estrutura da Polícia Rodoviária Federal no contexto eleitoral, enfim. Então, é algo que chama a atenção
se de alguma forma não se está exagerando em cima de uma pessoa que talvez já tenha falado absolutamente tudo o que sabe e tudo o que poderia ser colocado. É importante que não fiquemos no samba de uma nota só. É importante que todos os problemas e todos os erros eventualmente praticados não fiquem apenas em Anderson Torres. E aí, no que se relaciona ao 8 de janeiro, por exemplo, nós tivemos o caso do ministro da GSI, ministro Gonçalves Dias, que foi pego num ato de absoluta e evidente omissão, através das imagens captadas pela televisão, e até agora ele apenas foi ouvido, mas não foi tomado nenhuma medida de investigação contra ele. Então, o que chama atenção é isso: se de alguma forma não estaria focando totalmente as investigações em Anderson Torres, mas deixando de lado outros atores que são importantes para o deslinde, tanto da questão do 8 de janeiro, como dessa questão do uso político no contexto eleitoral.